Vamos lá, gente. A gente vai falar da primeira parte sobre tráfego aéreo. E eu preciso entender o seguinte: a estrutura do espaço aéreo, o serviço de tráfego aéreo dividido em torre, o serviço de controle de aproximação, que é o APP, o serviço de controle de área, que é o ACC, a hora nos serviços de tráfego aéreo, a parte de coordenação e o objetivo do controle de tráfego aéreo. Tenho consciência que o curso não é para controladores de voo, mas como futuros aeronavegantes, precisamos ter noções de tráfego aéreo, beleza? Eu sou o primeiro sargento Bruno, controlador de voo. Atuo já nessa função desde 2005, então já tem um tempinho já de experiência. A parte de instrutoria também já estou já há algum tempo também, e acredito que a gente vai ter uma boa parceria nesse período, tá bom? Eu tenho 4 objetivos para a disciplina. Primeiro, que os senhores sejam capazes de citar a divisão do espaço aéreo, compreender a função do serviço de tráfego aéreo, descrever a estrutura do espaço aéreo e citar os órgãos de controle de tráfego aéreo. Essa é uma tela, ela representa bem o que é o controle de voo, no que diz respeito à divisão geográfica, porque se a gente reparar aqui tem alguns traços, esses em azul representa a parte geográfica, que é terra, e sobre ela então tem os pontos que estão com números e letras, essas são as aeronaves. Essa é uma visão didática, só para que a gente compreenda, né, como que está distribuído esse tráfego e como existe uma pessoa olhando essa tela para fazer a separação dessas aeronaves, que é o controlador de voo. Essa outra tela mostra uma visão reduzida, com zoom reduzido, mas se eu abrir esse zoom, então eu consigo ver a separação melhor dessas aeronaves, mas é o espaço aéreo ali da Europa, é para que eu compreenda melhor como é que dá-se fluxo e como que acontece de verdade esse movimento das aeronaves a nível mundial. Existe uma outra questão, gente, que é muito importante, que está para acontecer e não vai demorar muitos anos, que é o emprego dessas aeronaves no nosso espaço aéreo. O Brasil desponta-se como um dos países que vai lançar primeiro esse modelo. Ele trata de aeronaves decolando na vertical, fazendo um deslocamento curto a baixo custo. Não tem o Uber, quando ele chegou no Brasil e todo mundo achava, principalmente os taxistas, que seria uma concorrência desleal. E foi. Muitos tiveram que se reformular na atividade de táxi, mas é uma realidade. A Uber ela não está preocupada só em ocupar o espaço terrestre, mas também o aéreo. É a Uber junto com algumas empresas que estão formando parcerias para desenvolver esses protótipos. Então, dê uma olhada nessa linha azul aí, são os caminhos que eles vão percorrer. Interessante, gente, que vai ter uma demanda maior, né, muito maior do tráfego aéreo, porém os deslocamentos serão mais eficazes, né? A intenção é descongestionar, né, tirar um pouco do tráfego terrestre e colocar para o tráfego aéreo. Só que de uma maneira segura, e isso que vai envolver muito planejamento. É uma questão muito complicada. Então o eVTOL, que é o veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, ele vai chegar sim, e já está sendo desenvolvido pela Uber, como eu disse, em parceria com outras empresas, para substituir esse trânsito que apresenta-se como caótico. Acontece que a gente vai ter um outro problema quando tiver muitos aparelhos desse voando. Mas aí a gente vai ver como é que isso vai ficar, tá bom? Olha aí mais um exemplo do aparelho. Eles vão utilizar os topos dos edifícios para realizarem seu pouso e vai precisar de mão de obra especializada. Se vai aumentar a demanda viária, aeroviária, os controladores de voo vão trabalhar mais? Verdade. Mas também outros especialistas vão trabalhar mais. Então, vai ter emprego para o RV, vai ter emprego para o MV, vai ter emprego para o eletrônico, o aviônico, né? Então, daqui a alguns anos, o mercado da área de aviação vai estar muito aquecido. Então, receber informações que os senhores estão recebendo agora pode fazer todo o diferencial com relação à formação. Então, quem pretende trabalhar depois que se aposentar, tem um mercado imenso para poder explorar daqui a pouco.
Mas a gente não vai esperar os 30 anos, né, os 35 anos agora para poder começar a agir. A nossa formação, a formação que estamos recebendo agora, já pode ser um diferencial para o futuro. Beleza? Precisam aprender a aproveitar as oportunidades. Então, gente, a gente já passou então pela questão de futuro, entendemos um pouquinho a visualizar um espaço aéreo com as suas aeronaves, a complexidade que é identificar esse tráfego. Temos agora a figura do controlador de voo. São pessoas que fazem a separação dessas aeronaves, não são computadores, são pessoas que utilizam computadores para poder fazer a separação. É verdade que no futuro, que também não está muito distante, os computadores vão ocupar essas funções, por questões de segurança, mas a figura humana não vai ser substituída, ela vai ser ressignificada no processo, tá bom? Então, esses são os nossos colegas do controle aldeia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas já percebo uma situação. Janela fechada, tá vendo a persiana da fechada? A única função deles é olhar para a tela do radar. Não existe só essa modalidade de controle, existe outra que você está na parte de cima olhando quem está pousando e quem está decolando. É a galera da torre, propriamente dito. Aí é o pessoal do APP, que é Approach, aproximação. Vamos para um breve histórico, que é necessário que eu saiba de onde isso tudo começou. E foi em 1944, com o fim da Segunda Guerra Mundial, acontece então a Convenção de Chicago com um objetivo que eu gostaria que os senhores anotassem aí. O principal objetivo dessa Convenção de Chicago, que criou a ICAO, a Organização da Aviação Civil Internacional, foi estabelecer regras para a uniformidade da aviação civil internacional, tá bom? Daí que decidiu criar então a ICAO. Ela possui uma sede que fica lá no Canadá. E ela possui cerca de 191 países signatários. Eles vão falar de estados contratantes. São os estados que resolveram concordar com aquelas cláusulas da criação da convenção, beleza? Onde estabelecer regras para uniformidade da aviação civil internacional é a prioridade. Eu preciso entender que a ICAO se comunica através de 6 idiomas: o inglês, o espanhol, o francês, o russo, o chinês e o árabe. É por isso que os nossos manuais, geralmente eu encontro no idioma inglês, porque existe essa determinação da ICAO. Lembra que ela busca a uniformidade? Pois bem, o inglês é o idioma oficial, por isso que ele é tão cobrado para o controlador de voo e algumas especialidades também, porque precisa traduzir o manual. Então nós aprendemos o inglês técnico, beleza? Para que a ICAO converse melhor então com os demais países, ela trabalha com aquilo que a gente chama de anexos. Pulou ali, né? Então, para cada assunto relacionado à aviação, eu tenho um anexo. Por exemplo, a nossa disciplina fala sobre informação aeronáutica. Então, qual é o anexo da ICAO que trabalha sobre informação aeronáutica? Então, a respeito de informação aeronáutica, eu vou utilizar o anexo 15. Daqui a pouco vai vir um colega e vai trabalhar meteorologia. Qual é o anexo que trabalha serviço de meteorologia? É o anexo 3. Qual é o anexo que trabalha sobre aeródromos? É o anexo 14. Então a ICAO resolveu criar 19 anexos e para cada anexo um assunto. Se eu tiver dúvida a respeito de busca e salvamento, eu vou no anexo 12. Lembrando, eu vou encontrar em quantos idiomas? Em 6 idiomas, sendo que o inglês é o idioma oficial. Esse slide que aparece aqui anteriormente tem a ver com o número de aeródromos no Brasil, tá bom? Eu retirei do site chamado AISWeb, aisweb.aer.mil.br. É um site que oferece informações oficiais a respeito da aviação no Brasil. E então eu tenho 3.790 aeródromos. É muita coisa para poder controlar. É muita coisa para poder trabalhar. Isso é bom, isso também gera uma certa preocupação, porque a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade e a gente sabe que trabalho vai ter para muito tempo ainda. Então, como profissionais, como especialistas da área de aviação,
Basta a gente se especializar para a gente não sair do mercado de trabalho. Beleza? Como militares, vamos cumprir o nosso tempo de carreira. Não deixaremos de ser militar mesmo na reserva, mas a gente tem um diferencial, que é conseguir manter a nossa qualificação técnica para poder trabalhar lá fora. E eles empregam muito da nossa mão de obra, porque somos qualificados, somos disciplinados e conseguimos fazer uma certa diferença comparado com um paisano. Uma representação do tráfego aéreo mundial. E agora a gente entra na parte de definições, a função do serviço de tráfego aéreo. Essa função é muito importante que vocês anotem. Então, a função do serviço de tráfego aéreo é evitar a colisão ou abarroamento entre aeronaves. Beleza? Com relação à estrutura do espaço aéreo, a estrutura do espaço aéreo brasileiro está condicionada à sua divisão e à sua designação. Isso que eu preciso que vocês guardem agora. Com relação à sua divisão, ele está dividido em inferior e superior. Poderíamos parar aqui nessa linha, mas vamos colocar mais informações, porque quanto mais informações eu tenho, melhor será o meu repertório. Então, o espaço aéreo inferior está dividido entre o solo ou água até o nível 245. É a referência que nós temos. Solo ou água até o nível 245. Esse é o espaço aéreo inferior. E o espaço aéreo superior? Do 245 até o ilimitado. Beleza? Arrastei ali para poder facilitar a visualização. Como é que fica essa representação? Fica assim, ó. Do solo ou água até o 245, inclusive, é o espaço aéreo inferior. 245 exclusivo até o ilimitado é o espaço aéreo superior. Nessa imagem vai aparecer infinito, né? Infinito e ilimitado, a gente trabalha como sinônimo nesse caso aí, tá bom? Mais uma imagem para poder auxiliar na representação. Se eu estou voando no espaço aéreo inferior ou se eu estou voando no espaço aéreo superior, tudo vai depender desse nível 245, beleza? Essa primeira parte da divisão tá tranquilo. Agora a gente vai para a parte da designação. Então, com relação à designação, nós temos três divisões. A região de informação de voo, que são as FIR, o espaço aéreo controlado e o espaço aéreo condicionado. Vamos ver a primeira, que trata sobre a região de informação de voo. Dêem uma olhada aí e percebam que o Brasil ele é todo fatiado. E cada parte desse território existe um órgão que é responsável pelo seu controle. Dá uma olhada lá em cima na região amazônica, vai ser a FIR Amazônica. Na região de Recife, FIR Recife, Brasília, FIR Brasília, Curitiba, FIR Curitiba. E tem uma ali em cima ali que é a FIR Atlântico. Essa parte é sobre o mar, né? Para cuidar dos voos que estão chegando no Brasil e do Brasil indo para outro continente. Então, lá em Recife existe uma estrutura física, um prédio, com os radares voltados para o oceano para poder fazer essa coordenação entre os continentes, tá bom? Indo para a Europa, indo para a África, e assim acontece a coordenação entre os oceanos. E a questão interna com a região de informação de voo. Por isso que o espaço aéreo é totalmente controlado. Todo mundo se comunica a partir do momento que ele sai da sua jurisdição. Quando a gente fala de espaço aéreo, a gente precisa entender as jurisdições. Cada espaço desse possui um órgão jurisdicional. É o órgão que cuida daquela jurisdição, seja Amazônico, Brasília, Curitiba, Recife ou Atlântico. Então, com relação à designação, essa é a FIR, Região de Informação de Voo. O Brasil possui 5. Depois nós teremos o espaço aéreo controlado, dividido em UTA, CTA, TMA, CTR e ATZ. O que eu preciso que vocês guardem agora? Que UTA tem a ver com o espaço aéreo superior. Qual é o espaço aéreo superior? 245, exclusive até o ilimitado. Beleza? Qual é o espaço aéreo inferior? Do solo até o 245. Essa é a primeira definição. Show? TMA é uma configuração variável indicada nas cartas e manuais. Essa segunda parte, na verdade a terceira, que fala de uma TMA,
eu não vou pedir para que vocês se atentem agora não, mas faz parte do espaço aéreo controlado. Daqui a pouquinho eu vou falar quem é que controla dentro dessas áreas. Reparem, quando eu falo UTA, CTA, TMA, CTR e ATZ, eu estou falando sobre áreas, não são órgãos, beleza? Órgãos são os prédios, onde tem pessoas. Áreas são configurações de variáveis indicadas nas cartas, tá bom? Uma área superior de controle, UTA. Uma área inferior de controle, CTA. É o que a gente precisa saber agora. Vai aparecer agora aqui CTR, que são as zonas de controle, e ATZ, que são as zonas de tráfego do aeródromo. É esse slide assim que é interessante para nós. Tá vendo? Vou puxar um pouco aqui. Eu tenho o espaço aéreo controlado, as áreas. Quais são as áreas? CTA e UTA. É uma área. UTA, uma aerovia superior. São áreas superiores de controle. CTA, aerovias inferiores. São áreas inferiores de controle. Quem é que controla uma CTA e uma UTA? O ACC. O ACC é o órgão, beleza? Aí vai descer para TMA. Quem é que controla numa TMA, numa área de terminal de controle? Um APP. Tá vendo aqui o órgão? APP, um controle de aproximação. Quem é que controla numa CTR, que é uma zona de controle? Também uma APP. Tá vendo as setinhas aqui? A setinha puxando para TMA, uma setinha puxando para CTR. E por fim vai ter uma ATZ, que é uma zona de tráfego do aeródromo. Quem é que controla numa ATZ? A torre. Para cada área de controle existe um órgão de controle. Isso tudo forma o espaço aéreo controlado. No Brasil, todo o nosso espaço aéreo controlado. Primeiro, ele é dividido em região de informação de voo, são as FIR. Depois, o espaço aéreo controlado, propriamente dito. E agora eu vou ter uma questão chamada de espaço aéreo condicionado. O espaço aéreo condicionado é aquele que indica se eu posso ou não fazer um voo sobre aquela área ou se eu posso permanecer naquela área se ele estiver ativado. Então o que eu preciso saber agora? Que existe uma publicação, a ICA 138. ICA, Instrução do Comando da Aeronáutica. 138 é o número dela. Eu preciso identificar que a SBP é uma área proibida. Lembra? É uma configuração variável indicada nas cartas. E a SBD, de delta, é uma área perigosa. Alguns alunos confundem o SBP com proibida com o SBD de perigosa. O D é de dangerous, tá bom? Então temos SBR, que é a área restrita. Tudo isso tem a ver com configurações variáveis indicadas nas cartas. Eu não consigo poupar se não for através de uma carta. O que eu preciso saber agora? Que o espaço aéreo condicionado está dividido em 3. Área proibida, área perigosa e área restrita. Bruno, eu gostaria de saber a definição disso e saber quais são esses espaços propriamente dito. Aí eu vou para a ICA 138. Aonde que eu encontro a ICA 138? No site AS Web. No site AS Web vai ter um link, publicações. Eu vou clicar em publicações, ele vai abrir uma janela para mim e eu vou escrever ICA 138. Aí eu vou pegar a publicação na íntegra. O que a gente faz no tráfego aéreo? A gente não decora as informações. Com o tempo, entra no sangue, é natural. Mas eu preciso saber, inicialmente, aonde eu busco a informação. Mais do que decorar a informação toda, beleza? Se eu sei que a 138 trabalha sobre espaço aéreo condicionado, eu vou lá e vou ler quando eu precisar dessa informação, tá ok? O que eu preciso saber agora são os 3 tipos, proibido, perigoso e restrito. Ele vem representado assim, ó. Tá vendo? Então tá bem explicadinho aí. Quando aparecer na carta, não vai aparecer escrito, isso aqui é um espaço aéreo condicionado restrito, não. Vai aparecer uma caixinha escrito assim, SBR, por exemplo, né? 309, embaixo, nível inferior, GND, limite superior, 070. Onde o GND tem a ver com o limite inferior, que é solo, de ground, certo? Lembra do inglês, que é o idioma padrão? Vai vir as abreviaturas sempre no inglês. GND, do solo até o nível 070. Significa que nesse pedaço aí não pode ter nenhuma evolução de aeronave, sob o risco de acontecer alguma coisa. Aí eu preciso ler o texto desse espaço aéreo condicionado, que é Sierra para Hemisfério Sul, Bravo para Brasil,
O que pode aparecer depois do Bravo? Romeo, Delta ou Papa. Se for perigoso, proibido ou restrito. Vamos lá, que não dá para editar, então a gente continua daqui. Show de bola. Então é assim que aparece também, tá? O que eu preciso identificar: Sierra, Hemisfério Sul, Bravo, Brasil, Romeo, Delta ou Papa. É o espaço aéreo condicionado propriamente dito. 3. Para terceiro comar, pode aparecer 4. Quarto comar, 2. Segundo comar. 09 é o número da mensagem emitida por ele. Embaixo, limite superior e limite inferior. Tá bom, gente? É assim que vai aparecer. É assim que eu preciso aprender a decodificar. Numa carta, ele aparece dessa forma aí. Tá vendo essa área em azul? É um espaço aéreo condicionado. Então lá dentro, tá pequeno, mas lá dentro, se eu der um zoom, vai aparecer se é uma SBR, SBD, SBP e o número dela, 309, 405, o limite inferior e o superior. Para que isso é importante? Imagina um piloto passando por aqui e não sabe que está ativado. Se for uma área de exercício de tiro real, a aeronave pode ser abatida, né, acidentalmente. Mas como ele não leu o NOTAM, que é o aviso aeronavegante, quem incorre no erro é ele, tá? E não quem disparou. Beleza, gente. Então a gente vai parar nesse primeiro momento aqui do espaço aéreo condicionado e daqui a pouco a gente continua.